E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco parece estar vivendo um momento de surpresas e especulações intensas nos bastidores, e a bola da vez atende pelo nome de John Kennedy. A princípio, o jovem atacante vinha sendo observado com cautela por várias equipes, mas o que circula pelos corredores do clube carioca é que Fernando Diniz, conhecido por sua capacidade de se conectar com os jogadores e extrair o máximo de suas habilidades, teria assumido um papel determinante nessa história. Fontes não oficiais sugerem que Diniz manteve conversas intensas com Kennedy, apresentando não apenas um projeto esportivo convincente, mas também mostrando como sua filosofia de jogo poderia favorecer a evolução do atacante em campo. Enquanto isso, o jogador, que vinha lidando com períodos de instabilidade na equipe de origem, parece ter se sentido atraído pela proposta de atuar em um clube com tanta tradição e expectativa, mesmo que seja por empréstimo. A ideia de fazer parte de um elenco liderado por Diniz, com sua abordagem ofensiva e mentalidade moderna, teria sido decisiva para que Kennedy aceitasse a mudança. Por trás dos bastidores, existe uma movimentação silenciosa entre os empresários do atleta e a diretoria do Vasco, ajustando detalhes contratuais e garantindo que o empréstimo seja benéfico para todas as partes envolvidas, sem comprometer o futuro do jogador. Alguns comentaristas de mercado especulam que essa negociação foi cuidadosamente arquitetada nos últimos meses, com Diniz participando ativamente do processo de convencimento, mostrando-se quase como um mentor que compreende o potencial do jovem atacante, projetando-o em uma posição de destaque dentro do time. A atmosfera em São Januário, mesmo antes do anúncio oficial, já está impregnada de expectativa, com torcedores comentando sobre a possível chegada de Kennedy em redes sociais, fóruns e grupos de mensagem. A ideia de ter um jogador que se encaixa no estilo de Diniz, combinada com a necessidade de reforços pontuais para a temporada, cria um cenário propício para rumores e conversas paralelas que se intensificam a cada dia, deixando a comunidade vascaína em um estado de tensão e curiosidade, aguardando o momento em que a notícia será confirmada oficialmente. A narrativa que se forma ao redor desse rumor também destaca como a influência de um treinador pode ir além do campo, transformando negociações em histórias envolventes que capturam a imaginação dos torcedores, especialmente quando há a sensação de que algo especial está prestes a acontecer no clube. Entre especulações de bastidores e declarações discretas de membros da comissão técnica, o nome de John Kennedy já aparece em manchetes informais, tweets e posts, criando uma expectativa quase cinematográfica sobre sua integração ao elenco vascaíno, que promete movimentar não apenas o time em campo, mas toda a comunidade ligada ao clube. No contexto esportivo atual, a chegada de Kennedy por empréstimo ao Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, é vista como uma oportunidade estratégica tanto para o jogador quanto para o clube. Ao que tudo indica, Diniz teria se empenhado pessoalmente para apresentar ao atacante um cenário ideal, mostrando como sua metodologia de treino e tática ofensiva se alinham com as qualidades de Kennedy, criando uma narrativa de crescimento e aproveitamento máximo de suas habilidades. Os rumores sugerem que a abordagem de Diniz não se limitou a palavras, teria incluído sessões de conversas detalhadas, explicações sobre o estilo de jogo do Vasco e até planos de desenvolvimento individual, algo que tocou diretamente o interesse do jogador. Por trás das câmeras, a diretoria do clube também estaria envolvida, preparando um pacote atrativo de empréstimo, com cláusulas pensadas para proteger tanto o clube quanto o atleta, evitando problemas futuros e garantindo que todos saiam satisfeitos com o acordo. Essa negociação silenciosa, porém intensa, evidencia como o futebol moderno exige não apenas talento em campo, mas habilidade de convencimento e estratégia nos bastidores. E Diniz parece ter usado seu carisma e autoridade para convencer Kennedy de que o Vasco é o palco certo para seu próximo passo na carreira. Em paralelo, torcedores começaram a especular sobre a função de Kennedy no elenco, imaginando como suas características técnicas podem complementar o sistema de Diniz, especialmente em partidas decisivas, onde velocidade, criatividade e movimentação são essenciais. Comentários em redes sociais, fóruns e canais de YouTube começam a crescer, com fãs discutindo possibilidades de escalação, posição ideal e impacto imediato do jogador no time.
Ao mesmo tempo, jornalistas esportivos circulam rumores sobre outros clubes interessados, mas destacam que o interesse direto e ativo de Diniz teria pesado mais do que qualquer proposta concorrente, o que fortalece a narrativa de que o treinador possui influência determinante na decisão do atleta. Dentro desse contexto, a sensação de burburinho aumenta a cada dia, criando um clima de antecipação que mistura curiosidade e expectativa, transformando o simples rumor de empréstimo em uma história cativante que mantém a atenção da comunidade vascaína em alta. É interessante notar que, mesmo antes do anúncio oficial, a percepção sobre o futuro do clube e do jogador já está sendo moldada, mostrando como rumores bem construídos podem gerar engajamento e alimentar a imaginação de torcedores ávidos por novidades, com cada comentário, notícia ou postagem nas redes sociais se transformando em parte de uma narrativa maior, quase cinematográfica. A especulação sobre a chegada de John Kennedy ao Vasco também envolve a dimensão emocional que um treinador como Fernando Diniz exerce sobre seus atletas. Não é apenas uma questão de tática ou salário, trata-se de criar confiança e transmitir segurança, algo que Diniz aparentemente conseguiu com o jovem atacante. Fontes próximas ao clube indicam que Diniz teria explorado não só os aspectos técnicos, mas também a visão de futuro para o jogador, enfatizando que o Vasco poderia ser o ambiente ideal para desenvolver habilidades específicas, ganhar visibilidade e se consolidar no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o episódio evidencia a importância do papel do treinador fora do campo, atuando como verdadeiro mentor e influenciador, capaz de convencer um jogador a optar por um caminho que vai além do contrato, mas que envolve paixão, projeto e crescimento. Rumores indicam que essa persuasão teve efeito direto sobre Kennedy, que teria sido seduzido pela possibilidade de atuar em um time que prioriza o estilo ofensivo e a liberdade criativa, algo que Diniz enfatiza como essencial para seu desenvolvimento. Essa narrativa paralela, construída nos bastidores, transforma a negociação em algo quase épico, com fãs imaginando cada detalhe das conversas entre o técnico e o jogador, desde abordagens iniciais até argumentos finais, criando um clima de expectativa intensa. Além disso, o impacto da notícia, ainda que não oficial, já repercute na imprensa e redes sociais, gerando debate sobre o potencial de Kennedy, possíveis combinações de ataque e como a filosofia de Diniz poderia alterar o desempenho do time. Comentadores esportivos não param de especular sobre as consequências desse empréstimo, imaginando cenários que vão desde atuações brilhantes do jovem até mudanças estratégicas no planejamento da temporada, enquanto torcedores constroem narrativas próprias sobre a importância da chegada do atacante. O rumor, por si só, já mobiliza opiniões e provoca discussões apaixonadas, reforçando a ideia de que o futebol moderno não se resume a jogos, mas também ao poder da narrativa, do charme do treinador e do fascínio pelo que poderia acontecer em campo. Em síntese, a movimentação silenciosa de Diniz para convencer Kennedy transforma o rumor em um tema central do dia a dia do clube, alimentando conversas, criando expectativa e mantendo a comunidade vascaína totalmente engajada. Como se todos estivessem acompanhando um filme que ainda não estreou, mas que promete emoções intensas e reviravoltas surpreendentes. Os rumores sobre John Kennedy reforçam a percepção de que o Vasco está buscando reforços estratégicos de forma calculada e precisa, e a participação ativa de Fernando Diniz neste processo dá um tom quase pessoal à negociação. Enquanto outros clubes podem ter interesse no jogador, a proximidade do treinador e sua capacidade de apresentar um projeto convincente podem ter sido decisivas para inclinar a balança a favor do clube carioca. Nos bastidores, circula a ideia de que Diniz teria usado argumentos que vão além do campo, destacando aspectos como estilo de vida, adaptação à cidade, relação com a torcida e até mesmo a possibilidade de desenvolver liderança dentro do elenco. A combinação de charme, estratégia e visão de futuro cria uma narrativa envolvente, que transforma o simples empréstimo em uma história de convencimento, paciência e inteligência esportiva. Observadores do mercado comentam que essa movimentação silenciosa pode ser um modelo para futuras negociações, mostrando como um treinador influente consegue moldar decisões de jogadores e impactar diretamente na formação do elenco. Além disso, a chegada de Kennedy, caso confirmada, representaria um sinal de confiança da diretoria no projeto de Diniz, fortalecendo a imagem de que o técnico possui autonomia e liberdade para conduzir estratégias que se refletem não apenas em campo, mas também nos bastidores, criando uma sinergia entre gestão, elenco e torcida. Enquanto isso,
Torcedores seguem especulando sobre o impacto imediato do atacante, imaginando como ele poderia se encaixar no 4-3-3 ou em sistemas alternativos, projetando assistências, gols e jogadas decisivas. Cada comentário de fã, postagem ou vídeo especulativo acrescenta camadas à narrativa, transformando a expectativa em um verdadeiro burburinho digital, com cada rumor ganhando força e propagação de maneira quase viral, tornando a chegada de Kennedy um dos assuntos mais comentados do momento no futebol carioca. A forma como essa história se desenrola também evidencia a importância de comunicação, carisma e narrativa na gestão esportiva moderna, mostrando que convencer um jogador é um processo que envolve técnica, estratégia e emoção, e que Diniz parece dominar com maestria. O clima nos bastidores do Vasco sugere que a negociação com John Kennedy está avançando de maneira quase cinematográfica, com encontros discretos, conversas detalhadas e um projeto apresentado pelo próprio Fernando Diniz que combina técnica, charme e persuasão. Fontes próximas indicam que o treinador fez questão de destacar o papel que Kennedy teria no elenco, mostrando que ele não seria apenas mais um jogador, mas uma peça fundamental para a implementação de seu estilo ofensivo. Rumores indicam ainda que Kennedy se mostrou receptivo, intrigado com a possibilidade de trabalhar com um técnico que valoriza criatividade, liberdade em campo e a capacidade de tomar decisões rápidas, características que podem ser fundamentais para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, detalhes do contrato de empréstimo foram minuciosamente analisados pela diretoria, garantindo que todas as partes saiam satisfeitas, evitando futuros desentendimentos e fortalecendo a percepção de profissionalismo que envolve essa negociação. As especulações aumentam com o burburinho nas redes sociais, onde torcedores discutem possibilidades de estreia, posição ideal, combinações de ataque e impacto imediato do jogador no time, criando uma atmosfera quase de novela, em que cada detalhe é analisado e comentado. Jornalistas esportivos alimentam ainda mais essa narrativa, compartilhando pequenas pistas, comentários de fontes anônimas e suposições sobre o futuro do atleta, enquanto a comunidade vascaína se mantém em suspense, aguardando a confirmação oficial. O poder do rumor, aliado à figura de um treinador influente como Diniz, transforma essa negociação em uma história cheia de tensão, expectativa e emoção, mostrando que o futebol moderno não se limita a jogos, mas envolve inteligência, narrativa e a capacidade de criar histórias cativantes nos bastidores. Cada movimento de Kennedy e Diniz é observado com lupa, e cada detalhe amplificado, reforçando a ideia de que a chegada do jogador pode marcar o início de uma nova fase para o Vasco, com potencial para mudar a dinâmica do elenco e empolgar torcedores, jornalistas e especialistas do futebol brasileiro de maneira intensa e prolongada. O rumor da chegada de John Kennedy ao Vasco, com a forte influência de Fernando Diniz, já começa a tomar proporções que vão além de uma simples notícia de mercado. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão e intensidade, abraçou a possibilidade do atacante vestir a camisa Cruz Maltina como se fosse um presente inesperado em meio às dificuldades da temporada. Nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa e até nos bares próximos a São Januário, o assunto domina as discussões, sempre com aquele tom de expectativa e ansiedade que só o futebol consegue criar. As comparações começam a surgir, alguns acreditam que Kennedy pode ter um impacto semelhante ao de reforços marcantes da história recente, enquanto outros preferem a cautela, lembrando que o jogador ainda precisa se consolidar no cenário nacional. No entanto, a unanimidade parece estar em torno do papel de Fernando Diniz como o verdadeiro arquiteto dessa história, alguém capaz de convencer, motivar e projetar o atleta em um patamar mais elevado. Essa narrativa cria uma conexão emocional entre treinador, jogador e torcida, gerando uma espécie de triângulo de expectativas que pode transformar esse rumor em um dos episódios mais comentados do ano no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, a imprensa especializada se alimenta desse clima de suspense, aproveitando cada detalhe, cada declaração indireta, para manter o tema em alta, reforçando ainda mais a atmosfera de mistério e antecipação que envolve essa possível contratação. O ponto curioso é como a relação entre treinador e jogador se transforma em um espetáculo à parte, algo que vai além do simples contrato ou das cláusulas de empréstimo. Rumores indicam que Diniz teria feito questão de mostrar a Kennedy não apenas o que ele poderia conquistar dentro do Vasco, mas também como essa passagem poderia redefinir sua imagem no futebol brasileiro.
Ser protagonista em um clube com a grandeza do Vasco significa ganhar visibilidade nacional, chamar a atenção de outras equipes e até mesmo se aproximar do radar da seleção brasileira, ainda que de forma indireta. Essas possibilidades mexem com qualquer jogador jovem, especialmente quando a mensagem vem de alguém que já demonstrou saber transformar carreiras com seu estilo ousado de jogo. Os torcedores, por sua vez, não deixam de projetar esse impacto imediato, imaginando Kennedy balançando as redes em clássicos decisivos, sendo abraçado pela torcida em São Januário e se tornando um nome presente em músicas e gritos das arquibancadas. Esse tipo de expectativa cria uma atmosfera única, quase como se a simples chegada de um jogador pudesse simbolizar a esperança de dias melhores para o clube. A narrativa ganha ainda mais força porque o burburinho se espalha rápido, e cada torcedor acrescenta um detalhe novo à história, criando um mosaico de versões e possibilidades que tornam um rumor ainda mais fascinante. No final, essa mistura de sonho, realidade e especulação é exatamente o que alimenta o futebol, tornando-o tão irresistível e imprevisível. Outra camada desse rumor envolve a forma como a diretoria do Vasco estaria conduzindo as negociações, sempre de maneira discreta, evitando declarações públicas e deixando espaço para que o suspense se intensifique. Esse silêncio estratégico aumenta o burburinho, pois a ausência de confirmações oficiais faz com que os torcedores recorram ainda mais às redes sociais e fontes alternativas em busca de informações. Cada jornalista que solta uma frase enigmática, cada tweet de um comentarista esportivo, cada postagem de alguém próximo ao atleta é tratado como uma pista que precisa ser decifrada. Esse jogo de expectativa transforma a negociação em uma espécie de enredo de novela, onde todos aguardam o próximo capítulo com ansiedade. Ao mesmo tempo, o papel de Fernando Diniz é constantemente reforçado como peça central, quase como se o treinador tivesse assumido a responsabilidade pessoal de trazer Kennedy para o elenco. Esse detalhe fortalece a imagem de Diniz como um líder completo, que vai além da tática e da prancheta, mostrando sua habilidade de inspirar e convencer. A cada nova especulação, a torcida cria narrativas próprias, compartilhando montagens de Kennedy com a camisa do Vasco, imaginando gols e celebrando antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Esse comportamento coletivo é típico de uma torcida apaixonada, que transforma rumores em verdade provisória, alimentando a chama da esperança enquanto espera pela confirmação definitiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que também chama atenção é o impacto que esse rumor já causa nos rivais do Vasco. Alguns clubes que monitoravam a situação de John Kennedy começam a repensar suas estratégias, enquanto outros torcedores rivais acompanham a história com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Há quem diga que a chegada do atacante pode mudar o equilíbrio em determinadas competições, fortalecendo o elenco vascaíno em setores que estavam carentes de opções. Essa perspectiva cria uma tensão competitiva que vai além da simples contratação, pois envolve também a percepção de que o Vasco está se movimentando de maneira inteligente no mercado, apostando em jogadores jovens com potencial de crescimento imediato. Os analistas esportivos reforçam essa ideia, destacando que Diniz sabe identificar talentos que se encaixam em seu estilo de jogo, valorizando velocidade, movimentação e capacidade de improviso. A expectativa é de que Kennedy encontre no Vasco não apenas espaço para jogar, mas também um sistema que valorize suas principais características, algo que poderia transformar o empréstimo em um marco positivo em sua carreira. A narrativa, portanto, não é apenas sobre um reforço pontual, mas sobre como um rumor pode afetar rivais, mexer com torcedores e criar uma atmosfera de competitividade mesmo antes de a bola rolar. Esse tipo de movimentação é o que dá ao futebol sua essência vibrante, onde cada detalhe pode se transformar em combustível para rivalidades e paixões. Enquanto isso, John Kennedy mantém silêncio absoluto, evitando declarações públicas que possam confirmar ou desmentir os rumores. Esse silêncio é interpretado de diferentes formas. Para alguns, significa que o jogador já está decidido e apenas aguarda os trâmites burocráticos. Para outros, é sinal de que ainda há dúvidas e negociações em andamento. Essa ausência de posicionamento apenas aumenta o mistério e fortalece a narrativa criada em torno da sua possível chegada ao Vasco. Torcedores vascaínos, acostumados a lidar com altos e baixos ao longo dos anos, sabem como poucos transformar expectativa em combustível,
E é exatamente isso que se vê nas redes sociais, um turbilhão de emoções, com mensagens de apoio, ansiedade e até mesmo brincadeiras que tornam o rumor ainda mais viral. O jovem atacante, ao mesmo tempo, já começa a ser tratado como se fosse parte da equipe, com montagens, vídeos de jogadas e comparações com ídolos do passado sendo compartilhados sem parar. Esse tipo de antecipação emocional é poderoso, pois cria uma conexão antes mesmo de o jogador vestir a camisa oficialmente. A relação entre torcida e atleta começa a se construir no campo da imaginação, onde cada gol projetado e cada comemoração simulada fortalecem o vínculo que pode se tornar realidade em breve. Essa energia coletiva reforça a grandiosidade do Vasco como clube e da sua torcida como força motriz que impulsiona histórias a se tornarem realidade. É interessante observar como a figura de Fernando Diniz se coloca no centro dessa narrativa, quase como um personagem principal em um enredo que mistura mistério, expectativa e emoção. Não é a primeira vez que o treinador demonstra habilidade em convencer jogadores a seguirem seu projeto, mas no caso de Kennedy, a história ganha contornos ainda mais especiais. O rumor de que ele teria conversado pessoalmente com o atacante, apresentando planos detalhados para seu desenvolvimento e explicando como o estilo de jogo vascaíno pode valorizar suas características, reforça a imagem de Diniz como estrategista fora de campo. Essa postura cria uma nova camada de respeito entre torcedores, que veem no técnico alguém que luta além das quatro linhas, cuidando não apenas do time atual, mas também do futuro. Esse papel de arquiteto do elenco fortalece a conexão entre torcida e comissão técnica, consolidando uma sensação de unidade e confiança no projeto. O burburinho em torno de Kennedy, portanto, não é apenas sobre o jogador, mas também sobre o que ele representa dentro do plano maior de Diniz. Essa sinergia entre treinador e atleta, ainda que não confirmada oficialmente, já é vista como um ponto de virada, capaz de inspirar confiança e renovar esperanças dentro do clube. A narrativa vai muito além do rumor, tornando-se um símbolo do que o Vasco pretende ser. À medida que o tempo passa e o rumor não é confirmado oficialmente, cresce também o clima de ansiedade em torno da negociação. Torcedores começam a marcar perfis oficiais do clube nas redes sociais, cobrando posicionamentos, pedindo anúncios e criando hashtags que viralizam rapidamente. Essa pressão popular se transforma em mais um elemento da narrativa, mostrando como a relação entre torcida e clube é direta e intensa. Para alguns analistas, essa mobilização espontânea da massa vascaína pode até acelerar processos internos, já que a diretoria passa a sentir a necessidade de dar uma resposta à expectativa criada. Ao mesmo tempo, essa movimentação expõe como os rumores no futebol moderno se alimentam de cada detalhe, e como o envolvimento das redes sociais pode transformar uma negociação discreta em um espetáculo coletivo. Nesse cenário, Kennedy é quase um protagonista silencioso, enquanto Diniz segue como o grande articulador, aquele que convenceu o jogador e plantou a semente de esperança em toda uma comunidade. A cada dia que passa, o rumor se fortalece, não porque foi confirmado, mas porque se tornou parte do imaginário popular, uma história repetida tantas vezes que já parece realidade. Esse é o poder do futebol, transformar expectativas em narrativas, e narrativas em experiências compartilhadas, mesmo antes da primeira bola ser tocada. Por fim, o rumor da chegada de John Kennedy ao Vasco evidencia como o futebol é feito não apenas de resultados e estatísticas, mas também de histórias que capturam a imaginação coletiva. A possibilidade de ver um jovem atacante sendo convencido por um treinador carismático como Fernando Diniz é a essência do que move torcedores a acreditarem em novos capítulos, mesmo em meio às incertezas do presente. O silêncio oficial, o burburinho nas redes, os comentários da imprensa e a expectativa nas arquibancadas se unem em um enredo único, onde cada detalhe é analisado e comentado como se fosse parte de uma trama maior. A torcida vascaína, com sua paixão incontrolável, já abraçou o jogador antes mesmo de sua chegada, criando um ambiente que pode ser determinante para que ele se sinta motivado e inspirado. Enquanto isso, Diniz fortalece sua imagem de líder visionário, capaz de transformar rumores em projetos, e projetos em realidade. No fim das contas, essa narrativa não é apenas sobre Kennedy, mas sobre o poder da esperança, da paixão e da capacidade de um clube e sua torcida de acreditar que algo especial está sempre prestes a acontecer. É nesse clima de expectativa que o Vasco segue sua caminhada, entre rumores, sonhos e a certeza de que o futebol é, acima de tudo, emoção.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.